Santificação. Nós vamos destrinchar hoje nas Escrituras, numa aula extremamente relevante e no mandamento do Senhor Jesus aos seus discípulos. Eu considero a santificação, numa definição muito simples. É uma abstração, é um processo, é uma abstração de 5 letrinhas. De 5 letrinhas. Olhem aqui na minha mão. Ó, 5 letrinhas. J, E, S, U, S. Jesus. A santificação, ela é uma abstração de 5 sílabas que reflete o processo de crescer, de ser e de se tornar mais parecido com Jesus. Se tornar mais humano. Agora, quando nós pensamos em santificação e de se tornar mais parecidos com Jesus, o que normalmente nos vem à cabeça? Quando nós olhamos no campo secular, quando nós olhamos nos outros entendimentos fora da igreja, nós entendemos que um ser parecido com Jesus talvez é um ser místico, um ser com uma espiritualidade extremamente elevada, um ser extremamente poderoso, um ser que ele fala e que as águas se partem ao meio. Nós vemos na Bíblia, nós vemos no Espírito, de que, eita, aqui, de que Jesus, ele se fez no caminho inverso do que as pessoas buscam hoje através da espiritualidade. Eu entendo hoje na Bíblia, isso são os meus conhecimentos, de que a verdadeira espiritualidade foi o ser mais divino do mundo se fazendo humano. Deus veio em carne, Deus desceu até nós, ele se fez homem e participou conosco através da sua humanidade. E nós hoje, muitos de nós, queremos fazer o caminho oposto. Nós queremos mostrar eloquência, dons, nós queremos lugares de destaque. Quando Jesus, Deus, limpou os pés dos seus discípulos, ele se fez humano, ele morreu por nós. Talvez isso deva ser um ponto de ressignificação para a gente, um ponto de mudança de chave. A espiritualidade, ela talvez esteja a te tornar mais humano, mais preocupado com o próximo, mais presente na sua igreja, mais presente na sua casa, mais presente com a sua família, mais presente com aqueles que não compartilham da fé em Jesus Cristo. Gente, hoje a nossa aula se resume nesses 3 pontos. Nós vamos destrinchar esses 3 pontos. Eu quero que vocês prestem muita atenção aqui. São 3 pontos, né? O primeiro, nós vamos ver, é a humanidade e a sua busca por mudanças externas. A humanidade e a busca por mudanças externas. Quando você fala de mudanças, é que todo mundo hoje busca alguma mudança, cada um da sua forma. Nós vamos ver isso aqui de uma forma um pouquinho mais detalhada. 2, a santificação, ou seja, a mudança instituída por Deus através das Escrituras. Nós vamos ver o contraste que há entre a busca secular pela santificação apresentada por Deus nas Escrituras. E, como último ponto, nós vamos ver como que nós aplicamos isso no nosso cotidiano. Como nós saímos de uma ação teórica para a parte prática. Então, esse é o nosso resumo da aula de hoje. Nós vamos pular nesses 3 pontos. 1, 2 e 3. Novamente. 1, a busca incessante da humanidade por respostas e mudanças nas suas propostas. 2,
a santificação, a mudança que é instituída por Deus. O que que Deus quer de nós? E três, ah, como que nós fazemos isso? Amém? Vamos lá? A parte um, como eu acabei de ler, a humanidade e a busca incessante pela transcendência divina, né, que eu acabei de falar, de que as pessoas querem ser mais espirituais, as pessoas querem apresentar dons, né, querem cadeiras elevadas, assim como diz no Evangelho de João. É interessante nós analisarmos aqui que a natureza humana das Escrituras, natureza humana nas Escrituras opera em duas dimensões. A primeira dimensão, ela é o nosso relacionamento com o Salvador. Ela é o nosso relacionamento com Deus, assim como estou marcando aqui no slide. A segunda dimensão é parecer-se e tornar-se como Cristo. É se parecer mais com Jesus. Essa primeira dimensão, que diz respeito a caminhar com o nosso Salvador, nós aprendemos ela através de Jesus nos instruindo de que isso tem uma similaridade quando você é parecido com uma criança dependente de alguém mais responsável. Esse deve ser o nosso comportamento pensando nas Escrituras. O nosso comportamento deve ser como de uma criança dependente de um pai a quem nós confiamos. Ou seja, a partir do momento que você acha que você está independente, adulto, dono de si mesmo, talvez você não esteja mais caminhando com o Salvador. Jesus vos disse nos evangelhos: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Eu vos tenho revelado tudo aquilo que o Pai tem me mostrado. E é por isso que Jesus utiliza, naquele contexto, no Evangelho de João, falando que se vocês não forem como crianças, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Não tem nada a ver com o entendimento errôneo que as pessoas têm sobre criança ser pura. Não é isso que o contexto da Escritura ali quis dizer. Jesus está dizendo que nós temos que depender, que ouvir, né, de ouvir, de sermos ensinados como é uma criança. A partir disso, nós entramos na segunda dimensão, que é o processo de santificação, em se parecer com Cristo. Nesse segundo ponto, o nosso Salvador, né, é um sentido de que nós aprendemos muitas maneiras diferentes sobre como tratar o meu próximo, sobre como se relacionar com as pessoas à nossa volta, principalmente aquela pessoa difícil. Se parecer com Jesus é você agregar dentro de si o ministério da reconciliação. Muda a sua forma de se relacionar com o dinheiro, a sua forma de escolher relacionamentos, a sua forma de tomada de decisão. Você acaba se tornando uma pessoa útil para as pessoas. E nesse contexto, nós caminhamos, né? A grande pergunta: como santificar-se? Diante desse processo todo, como parecer como criança? A gente tem uma música muito legal, né? Quero ser como criança, te levar. Eu vou chamar a Mari para cantar, porque se eu continuar cantando vai dar ruim. Pegar o violão aqui no final da aula, a gente vai tocar Quero ser como criança, se ela quiser. Como santificar-se, né? Como parecer mais com Cristo, né? Nós vemos a proposta das pessoas, né, no mundo secular. Todo mundo tem uma resposta e uma busca de uma mudança interna. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Algumas propostas seculares, surpreendentemente, irmãos, analisem comigo. Olha só.
Hábitos Atômicos, um best-seller mundialmente reconhecido, que visa, né, mudanças de hábitos comportamentais. É uma proposta, né, onde você acaba utilizando artifícios e meios psicológicos, onde você manipula assim, tipo, algumas coisas com o fim de obter um objetivo próprio. Eu não estou falando que está errado, gente, isso, tá bom? Eu já li aqui o livro, eu tenho ele aqui, inclusive, na minha estante, ele está aqui na minha frente, aqui do meu lado, né? Só que um cristão buscar, né, nesses meios como um alvo de santificação não é o caminho mais interessante. Eu estou falando de que existem pessoas que não têm o conhecimento do Senhor Jesus que buscam algumas mudanças em outros recursos, ok? A gente tem as propostas lá que são extremamente sedutoras, os 10 passos para a transformação pessoal, os 7 passos para você ficar rico, né? Essas são propostas de mudanças de comportamento. A gente tem também uma proposta de uma teologia de coaching. Teologia de coaching, olha aqui, olha quem está aqui, ó. Olha só quem está aqui. Ele está aqui. O cara. Que são eventos, muitas vezes, em que talvez, ó, assim, coaches, tá? Eu tenho formação em coach, tá, gente? Só para falar, então, que eu falo com propriedade, mas não acredito no coaching como é aplicado essa teologia de coaching aí, em que as pessoas falam que no final de semana, 2 dias, se, que se você aprender alguns códigos, você vai ser diferente, vai se libertar, né, de um pecado. Essa não foi a proposta do Evangelho, gente. A proposta do Evangelho foi: siga-me aos discípulos. E no meio do caminho eles foram todos ministrados, santificados, eles foram tratados ao longo dos anos por Jesus. A gente tem a proposta também secular, que envolve meios de autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu já fiz muito isso aqui, gente. Autoconhecimento, ou seja, conheça a ti mesmo para mudar os seus comportamentos. Essa proposta também ela não tem uma ideia, né? Não tem uma originalidade na Bíblia. Conheça a ti mesmo. Tá? Não estou falando que é errado, tá, gente? Mas como busca de santificação, não é o melhor caminho. Né? A gente tem também o evangelho da confissão positiva, que tem muita ligação com teologia da prosperidade. Como, por exemplo, declare as palavras, fale sempre positivo, que vai dar certo e que você vai mudar. Gente, nós não acreditamos em confissão positiva, nós não acreditamos na declaração de qualquer palavra, nós acreditamos na declaração dessa palavra aqui, ó. Ó, não sei se vocês conseguem ver, que nós acreditamos na declaração dessa palavra aqui, tá? Nós acreditamos na confissão dessa palavra aqui. Não tem a ver com reforço positivo, tá? Isso são buscas, né, externas para uma mudança interna. E aí agora o mais chocante, o mais chocante. Tem pessoas que buscam mudança interior através do evangelho. Ué, ué, professor, mas não é correto? Depende, gente. Depende. Hoje, você encontra pessoas mal intencionadas que buscam respostas para os seus problemas pessoais, interesses egoístas de um coração desesperadamente corrupto, como diz em Jeremias 17, em que as pessoas buscam na Bíblia. Um exemplo, eu já vi gente buscar na Bíblia, tentar encontrar versículos para aprovar o sexo fora de um casamento. Eu já vi, já.
Então, dependendo da sua intenção, a forma que você lê, né, isso pode se tornar uma proposta contra você mesmo. Olha que coisa. Ó, não me entendam mal, não queira, né, não estou querendo dizer que você não deve ler a Bíblia, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que tem pessoas, coaches principalmente, que buscam a Bíblia, que buscam o Evangelho, com o foco de ficar mais rico, às vezes. Isso acontece, né? Mas não é o melhor caminho. Então, gente, será que isso dá certo? Será que isso realmente tem uma mudança duradoura? Será que isso vai ter uma ação e tem congruência com a palavra de Deus? Será mesmo? Hum, muito bom, gente. Estamos na parte 2, certo? No começo da aula, nós vimos que a aula vai se basear em 3 partes, tá bom? Nós encerramos a parte um, a busca das pessoas por uma mudança interna, a busca das pessoas, né, externamente por uma mudança interna. Nós entramos agora na parte 2, que é o que Deus nos ensina sobre santificação? O que a palavra de Deus nos instrui sobre santificação? É o que nós vamos ver aqui na parte 2. O primeiro ponto é, eu coloquei uma definição aqui, que eu já acabei dando spoiler para vocês no começo, de que a definição de santificação é uma abstração de 5 sílabas, Jesus, que se refere ao processo de crescer, ser e tornar a imagem e semelhança do nosso Salvador. Resumidamente, né, o objetivo de Deus é fazer-nos pecar menos e obedecê-lo mais. Essa que é a, a intenção, né, e a definição do Pai. É importante vocês entenderem, nós entendermos juntos, que a santificação ela está no meio, né, de 3 processos que ocorrem na vida de um discípulo de Jesus. Quando você conhece a Deus, você tem a justificação. A justificação onde os seus pecados são justificados diante de Deus, através da morte de Jesus, né? Ou seja, você culpa pelos seus pecados. Eles foram perdoados e redimidos na obra, né, magnífica e perfeita do Senhor Jesus. A partir do momento que você é justificado, você entra no processo de santificação. Tá? A santificação é uma libertação do domínio do pecado em nossa carne. E dura a vida toda. Vai até o seu último suspiro. Vai até o fim. Em todos os momentos, nós estamos sendo santificados. Né? E a última etapa é o processo de glorificação, onde nós o veremos face a face e seremos semelhantes a Ele. Tá? A santidade está no meio desse processo. É muito importante nós entendermos também de que a santificação só acontece com aqueles que foram justificados, com aqueles que receberam a Cristo de todo o seu coração, com aqueles que receberam uma nova natureza, o Espírito Santo passou a habitar naquela pessoa, e aí sim ela inicia o processo de santificação. Quem não foi justificado, quem não se libertou da culpa do pecado, não entra nesse processo de justificação, tá? Ah, de santificação, desculpa. A santificação, ela é única, tá? Ela é única e ela é individual, tá? Eu não posso, né, te santificar. Eu não posso santificar a Marina. Eu posso ajudá-la, tá? Mas isso é intransferível. Isso é uma ação sua para com Deus mesmo, tá? E isso só ocorre por conta da morte do Senhor Jesus, tá bom? Ele nos deu essa capacidade de nós, né, de nós entrarmos na santificação pela graça de Deus. No último tópico,
Nós vamos ver como que nós faremos isso. Vamos aí. O legalismo, tá bom? O legalismo. Nós estamos na parte 2 da aula, ok? Em que nós estamos vendo o que que Deus apresenta e o porquê que ele apresenta esse processo de santificação. Olha o que que nós encontramos aqui sobre o legalismo. A santificação não é um fruto do nosso mérito pessoal. É puramente obra do Espírito Santo que habita em vós. É através do seu Espírito, tá? É através do seu Espírito Santo, não é através da força do seu braço. Ó, Espírito Santo que habita em nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22. É um parâmetro, né? É um parâmetro para nós, irmãos. Se você está agindo com amor, com alegria, com paz, com paciência, amabilidade, é um sinal de que o Espírito Santo está agindo e te santificando. Essas são desdobramentos. Isso implica na forma de você fazer as coisas. Fazer disciplinas espirituais com motivações erradas te fará um fariseu religioso distante da graça. O legalismo é o seguinte, gente, olha só, eu vou ler mais Bíblia para com a ideia de ter mais conhecimento bíblico para debater mais com outras pessoas. Eu vou agir sempre na força do meu braço. Eu vou conseguir. Eu vou jejuar 40 dias para me tornar mais santo. Eu vou fazer isso com a ideia disso. E em nenhum momento você conta com a força do Espírito. Você começa a entrar num processo de mérito próprio, que vira um religioso. O legalismo é o cara que olha na Bíblia, que vê um versículo, que aponta o dedo na sua cara e que fala assim: você não é santo por conta disso, 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 disso e daquilo, porque está escrito. Isso não é fruto do Espírito, tá bom? Isso e aí nós vemos nas Escrituras que Jesus combateu fortemente isso contra os fariseus. Ele debateu muito contra os religiosos, né? E é sempre pela sua palavra, é pela sua palavra que nós somos santificados nesse processo. Não queira fazer isso na força do seu braço, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, né, que isso se torna um legalismo, e é por isso que as pessoas não mudam, tá bom? Os efeitos da santificação. O que que acontece quando nós estamos nos tornando santo? A quebra do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Ele não tem mais poder sobre sua vida. O que antes te dominava, hoje não te domina mais. Nós temos a mortificação dos desejos ilícitos e paixões, das concupiscências, das concupiscências da carne, que é muito bem tratado pelo apóstolo João nas suas epístolas. Ou seja, aqueles desejos mais prazerosos, carnais, que nós já sabemos que não é certo, nós podemos resisti-lo. Nós ganhamos força nessa batalha entre corpo, né, desculpa, mas entre espírito e carne. Espírito e carne, nós ganhamos força. Nós temos a oportunidade, né, de dizer não aos nossos pecados de estimação, mortificação dos desejos mais ilícitos e paixões. Nós podemos resistir a isso. Um outro efeito é crescer no conhecimento de Deus, paixão por aprender mais. Há uma paixão por meditar nas Escrituras, mas por dependência, não para buscar conhecimento e esfregar na cara dos outros. Isso é legalismo. Volta lá no slide anterior.
Não, nós estamos fazendo a mesma coisa, gente, mas você repare que a intenção é diferente. Isso, né, a intenção do seu coração, que só Deus pode avaliar, demonstra se o seu coração está sendo inspirado por Deus ou está sendo inspirado por si mesmo ainda. Então, assim, você medita nas Escrituras como uma fonte de prazer de conhecer mais aquele que te libertou, aquele que te justificou. Você ora não com o intuito de demonstrar mais poder espiritual, e sim você ora com a ideia de que você é dependente disso, de que sem ele você não é nada, de que sem a direção dele, de que sem ouvir a voz do Pai você não conseguirá cumprir com as demandas do seu dia. Que sem o Pai, nem para sair de casa você consegue. Então, quando eu tenho total dependência disso, eu oro, mas não oro com intenções erradas, com intenções erradas. Eu oro com a intenção, né, de mostrar que eu sou dependente do Pai. Vive com os irmãos de Cristo, perdoando e suportando uns aos outros. Ó, irmãos, nós estamos juntos todas as semanas, todos os domingos. Nós tivemos uma reunião falando de conflitos de relacionamentos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo já tinha dito isso há 2000 anos, que se nós não perdoarmos uns aos outros, não é possível participar da comunhão e do corpo de Cristo. Não vai dar. Se nós não suportarmos uns aos outros ali, irmãos em Cristo, a comunhão não é possível. Você vai viver uma espiritualidade isolada na sua casa, onde você é o centro da sua vida, onde você é um santo imaculado que ninguém toca e que você é bom demais para se misturar com outros. Não é essa a proposta do Evangelho. O efeito da santificação é quando você perdoa as pessoas, quando você suporta as pessoas em amor. E o último ponto, que é o efeito, né, é que há a produção de frutos, que nós vimos lá no slide anterior, em Gálatas 5:22. Novamente, voltando aqui, olha só, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma ressalva aqui para domínio próprio. Aquele irmão que é irado, que despende raiva, que despende, ah, sabe, que irado mesmo, assim, fruto do Espírito, irmão, fruto do Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós precisamos de Cristo, né? Agora, nós temos os extremos que, ao meu ver, erroneamente, têm o meu respeito, têm o nosso respeito, mas que eu preciso alertá-los como ponto de atenção para nós ficarmos preocupados, os metodistas, a igreja de John Wesley. John Wesley, que eu recomendei o filme para vocês na última aula aqui, em que nós tivemos na aula bíblica, eu recomendei o filme de John Wesley que está no YouTube. Ele tem uma doutrina na sua igreja, os metodistas, que se chama doutrina da perfeição. Eles acreditam que o indivíduo consegue buscar a perfeição, né, a semelhança com Cristo em vida. Nós não entendemos assim. Nós entendemos, nos meus conhecimentos, né, nós sempre teremos algo a melhorar. Nós sempre estaremos, né, no processo de santificação, tá? Nós não podemos dizer que aonde, né, não tem mais para onde ir, não tem mais o que evoluir. Tá? Eu entendo que isso não é um comportamento em que é encontrado em nenhum discípulo aqui nas Escrituras. Até o apóstolo Paulo, ele diz que dos pecadores eu sou o pior. Não é essa a ideia. Nós respeitamos os irmãos, nós somos irmãos em Cristo, salvos e justificados pela graça e obra de Deus, mas cuidado com esses extremos. Os liberais, a hipergraça, o liberalismo. Eu vim de uma igreja onde o liberalismo era pregado.
o meu antigo pastor, que foi quando eu tinha 22, 23 anos, nós aceitávamos o pecado, não havia confronto, não havia, não havia redenção, né? Nós te aceitamos exatamente como você é e você vai continuando aí com a mesma vida. Esses extremos nós entendemos como igreja aqui que não tem congruência com aquilo que é apresentado nas Escrituras e eventos aleatórios como respostas para todos os seus problemas pecaminosos. Ó, vem aqui no final de semana que eu vou te libertar de todos os seus pecados, tá? Essa não foi a proposta de Jesus, tá? A proposta de Jesus foi discipulado, foi santificação. O apóstolo Pedro caminhou 3 anos com Jesus e no final de sua vida ele ouviu assim: Pedro, quando tu te converteres, olha só, ele caminhou 3 anos com Jesus, fazendo parte do círculo mais íntimo de Jesus, que foi Jesus, João e Tiago, e ele ouviu no final do ministério de Jesus: Pedro, quando tu te converteres, ou seja, ele não estava convertido neste processo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. É um versículo de Hebreus 12, 14. Há alguns parâmetros em que nós vemos de Deus que demonstra a salvação por meio desse processo de santificação em nossas vidas. Tá? A santificação é o parâmetro que indica a certeza da salvação. Isso foi uma base criada lá nos nossos irmãos puritanos no século XVI, XVII. Isso dá uma outra entrada que, como demonstrar uma justificação, né, se o indivíduo continua fazendo as mesmas obras e as mesmas práticas de antes? Não faz muito sentido. Né? Então, assim, o processo de santificação, você estar mudando constantemente para melhor, como um indivíduo mais parecido com Cristo, isso demonstra, né, uma justificação, uma salvação sua pessoal no seu coração. Ao contrário, não é válido, tá? Mas esse processo nós entendemos que o indivíduo que teve um real encontro com o Senhor Jesus, nós veremos isso mais adiante na parte 3 da aula, de que esse indivíduo ele tem mudanças em suas vidas, mudanças comportamentais, mudança para melhor. Sem nenhum traço de mudança, é questionável a salvação. Ou seja, se eu conheci Jesus, se eu tive o um encontro com Jesus, mas eu sou o mesmo, será mesmo? Será? É uma dúvida em que não cabe a nós. A gente só cabe refletir, tá? Aí aqui, olha só, eu trouxe alguns versículos que embasam todas essas informações que eu trouxe para vocês. Olha só, em 1 Pedro 15,16, que talvez é o mais famoso sobre santificação, né? Olha só, como é santo, olha só, estou acompanhando aqui na caneta vermelha, tá? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, sejam santos. Ó, a gente tem em primeiro a Tessalonicenses 4, 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Cada um de vocês venha a ter santificação e honra através dos nossos corpos. Em Hebreus 12, 14, que eu acabei de citar esse versículo aqui para vocês, olha só. Esteja em paz com todos, meus irmãos, esteja em paz com todos. Lembrando, lá do começo da aula, relacionamentos verticais e relacionamento vertical e relacionamentos horizontais. Isso dá base aqui, ó, seguir em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá em Gálatas, vivei pelo Espírito e de modo nenhum satisfarei os desejos da carne. João 17, 17, esse é
Maravilhoso. Santifica-os na tua verdade, Pai. Aqui é Jesus fazendo a oração sacerdotal tão famosa lá no Jardim do Getsême, poucas horas antes de ser crucificado. Diz assim: Jesus, o nosso Rabi, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. O Salmo 119: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Mais um, em Romanos, mas agora libertos dos pecados e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santificação e, por fim, a vida eterna. São versículos que dão base a tudo isso que nós estamos vendo e o chamado de Deus a todo crente para ser santo. A partir do momento em que você é justificado, você é considerado santo. Assim como nós conversamos na última aula, em que a pastora Ana fez uma pergunta extremamente interessante e inteligente, nós podemos também correlacionar a santificação em três tempos verbais na Bíblia. A santificação ela é muitas vezes demonstrada no passado, no presente e no futuro. No passado é onde ela mais se apresenta. Você nasceu santo, geração eleita, eu te fiz santo. Tá? Antes de você nascer, eu já tinha te escolhido. Ou seja, é uma santificação lá no passado. Mas também ela é apresentada, né, no presente, como entre no processo. A gente vê Paulo instruindo bastante Timóteo, a gente vê Jesus ali instruindo os seus discípulos, a gente vê Jesus nos deixando o exemplo de crianças, de que nós devemos aprender e ter um coração ensinável, mas também há um tempo verbal de santificação no futuro, quando nós seremos glorificados e nós veremos Cristo face a face. Esse é o nosso maior desejo, ardentemente, ver Cristo face a face, aonde nós estaremos à sua semelhança. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Amém? 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 Me dá um alô aí, gente, se vocês continuam me ouvindo bem. Nós estamos entrando aqui na parte de número 3. Amém, Fernanda? Amém. Nós estamos entrando aqui na parte de número 3, tá? Que entra agora no processo. Olha só, gente. Voltem comigo aqui, ó. Lembrando que a aula está se resumindo aqui nesses 3 pontos. Já destrinchamos o primeiro, já vimos a proposta de Deus através das Escrituras, no 2. Agora nós entramos na parte prática. Como que nós fazemos isso? Como que nós aplicamos isso? Qual que é a melhor forma? Tá? Será que a melhor forma é ler os hábitos atômicos? Será que é participar de um evento de coaching no final de semana? Esse como santificar-se nos dá vazão a algumas perguntas que muitos irmãos têm. Olha só, como mudar e por que que eu não consigo mudar? Como ser santo? Como transformar a crença de que eu sou santo em manifestações comportamentais? Nós, olha só, gente, aqui tem um livro muito interessante que eu utilizei como base de estudos para essas respostas que me perguntam constantemente e que nós vemos principalmente, né, na igreja. É um livro muito legal, do Paul Tripp, Como as Pessoas Mudam. É um livro extremamente interessante que eu quero deixar aqui como indicação, tá? É muito legal e ele trata muito sobre a mudança na vida do cristão, que é o processo nosso de santificação. Eu vou utilizar esses 3 pontos aqui do livro dele, crenças e comportamentos, e quem não muda. E o último é como ser influenciado por Deus.
Tá? São esses três pontos que ele destrincha que eu quero fazer a aplicação prática para a aula de hoje. Então, recapitulando, um, tá? A busca incessante da humanidade em busca de mudanças externas, sem uma, sem uma luz. E aí, na parte número dois, o que a Bíblia nos incita e nos direciona a fazer, a sermos santos. Eu apresentei uma série de embasamentos aqui, de versículos para testificar de que é a vontade do Senhor que nós sejamos santos, mais parecidos com Cristo. Olha só, gente, muita atenção aqui nessa aplicação prática aqui, que vai entrar um pouquinho na parte psicológica aqui, em que o Paul fala muito bem no seu livro, tá? Eu vou utilizar aqui. Olha só, muitos de nós não conseguimos mudar. A gente, vou trocar a caneta, até porque aqui está já em, já em vermelho, então eu vou pegar aqui a caneta azul, tá? Vamos lá. Ixi, não estou conseguindo pegar a caneta azul. Aí foi. Olha só, nós não conseguimos mudar porque muitas vezes nós pedimos errado, nós agimos externamente. Uma simples e inocente fala pode estar indicando um caminho errado. Como, por exemplo, ei, pastor, o que eu tenho que mudar? Você transfere a responsabilidade de mudança para o seu pastor, externamente. Ou então, você pode dizer assim: a educação secular que é ruim, a educação de Paulo Freire, a escola, ela não tem uma educação adequada. Você está sempre, né, tentando mudar as circunstâncias, mas nunca o interno. Até a sua oração, às vezes você pode estar pedindo que Deus mude as suas circunstâncias e não internamente. Esse é o primeiro passo. Exemplos de formação de crença. Olha só, gente, uma mulher e a casa desajeitada reflete seu caráter. Não sei vocês, mas a minha mãe, ela cresceu assim, ó. Eu tô falando o que eu acho da minha mãe, tá? Ela tem uma questão muito importante e que para ela, assim, a casa precisa estar limpinha, brilhando, e que isso reflete o caráter dela como mulher de casa. Isso reflete o que ela é como pessoa, né? Isso reflete a qualidade dela em Deus. E aí ela age desesperadamente, né? Desesperadamente, né? Arrumando tudo o tempo todo, com a ideia de que se a casa estiver bagunçada, isso está afligindo o valor moral dela, o caráter moral dela, melhor dizendo. Ela crê nisso, ela sente e ela age. Como? Por exemplo, se chega o marido e o filho e começam a fazer bagunça na casa dela, ela grita, xinga e bate. Olha só, isso é uma atitude comportamental, certo? Em que Paul apresenta no seu livro. Ou então, um outro exemplo, que é esse do número 2 aqui, ó, o homem e a importância da dignidade, o seu eu. O homem que é extremamente, ligado e que para ele é importante a dignidade, o seu eu, ele não pode ser questionado. Se ele não é ouvido, né, ele entende que as pessoas estão desprezando ele. Ele tem que mostrar que ele tem voz, ele tem que dar as suas opiniões de uma forma mais avivada, mais. Avivada não é a palavra mais correta. De uma forma mais grosseira, mais forte.
E quem se opõe a isso, ele diz que é o inimigo que está perseguindo. E aí ele grita, ele se ira. Isso é um reflexo que pode ser um ciclo sem fim, que pode ser um ciclo sem fim. Mas a questão é, né, de mudanças comportamentais em que nós vemos neste livro aqui, olha só. Então, isso significa que nós somos influenciados por alguns meios. Olha só, um coração enganoso. Em Provérbios 4 diz, diante de todas as coisas, guarde o seu coração, né? Por mim mesmo, pelos seus próprios pensamentos que tentam te sabotar, pelos desejos de um coração corrupto da natureza antiga, como nós vimos nas últimas aulas, sobre natureza morta, sobre natureza caída, aquele conceito judaico que eu apresentei para vocês, que se chama Yetzer Hará, onde o judeu acredita que nós nascemos com uma natureza caída, nós também, né? A tradição judaico-cristã é unânime nisso. Então, assim, os desejos de um coração corrupto. Eu quero ser rico com um fim em mim mesmo. As pessoas podem te influenciar quando você não tem referências ali, né? Você pode virar aquela mãe em que tem o seu caráter moral na limpeza, né? Ela pode ter sido influenciada em pessoas e nas circunstâncias, tá bom? Mas nunca por Deus. Olha só, mas nunca por Deus. Você é influenciado por todo mundo, menos por Deus. Olha só, mas e quem não muda? E quem não muda? Ó, gente, eu quero fazer um adendo aqui e uma pausa muito importante, que isso é, um, é uma discussão muito controversa. E eu estou aberto a opiniões aqui quando nós entrarmos na parte de perguntas aqui, tá bom? Mas é a opinião aqui do Pro e do Timothy que eu acredito também. Aquela pessoa que não apresenta mudanças de comportamentos ao longo de sua vida, ela nunca teve um encontro com o Cristo ressurreto, o Filho do Deus vivo. Ela talvez entrou no Evangelho por uma questão de convívio social, por uma questão de sociabilidade. Ela foi acolhida muito bem, ela foi cuidada, ela achou interessante ser cristão, ser crente, mas ela não teve encontro com Cristo ressurreto. É uma opinião. Anos e anos tentando, sendo discipulado, sendo pastoreado, e a pessoa não muda, não tem mudanças comportamentais, nenhuma que seja, é que essa pessoa ainda não encontrou o Filho do Deus vivo. É isso que ele responde, que é bem interessante nós aplicarmos aqui. Então, assim, olha só, como ser influenciado por Deus, então. Um, questione como você age e as suas crenças pessoais. Re, reflita elas. Reflita baseados aonde? Em Gálatas 5:22. Compare-as com como você deveria estar agindo. Um exemplo, aquela mãe que tenha o seu caráter moral na casa limpa, organizada. Quando alguém bagunça, ela fica irada, ela manifesta ódio, raiva. Ela está agindo com ódio e com raiva. Como que você deveria estar agindo? Baseado em Gálatas 5:22, amabilidade, paciência, fidelidade. Compare e faça a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer, Deus? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer com a tua ajuda?
pela tua graça. A mudança é sempre pela graça, mas as ações dependem exclusivamente de você. Deus não vai ler a Bíblia por você, irmão. Deus não vai orar por você. A mudança é feita pela graça, mas as ações dependem exclusivamente de você. Não é uma mudança unilateral, assim, onde Deus vem, toca naquela pessoa e ela é sozinha, sem vontade própria, sem nenhum desejo próprio, a pessoa muda de uma hora para outra. Eu creio que Deus pode fazer, que Deus pode fazer isso, de que Ele é poderoso para isso, mas nós entendemos nas Escrituras que é sempre algo, que é algo bilateral, né? Resumindo a aula de hoje, nós estamos encaminhando aqui para o nosso final e abertura de perguntas, de interações, de discussões. O nosso resumo foi: a humanidade e a sua busca por mudanças externas. Eu apresentei para vocês várias propostas seculares e até de outras visões teológicas que buscam na Bíblia, que buscam, né, em ações externas uma mudança comportamental, uma transformação do seu ser. Nós vimos depois a mudança apresentada e a importância de nós nos santificarmos, de nós estarmos em constante evolução através das Escrituras. E a parte número 3, nós vimos como que aplicamos isso de uma forma prática, que é como nos questionando, pensando, refletindo, analisando, comparando, comparando os seus comportamentos com como você deveria ser, né, e orando, né, entendendo e pedindo para Deus sobre aquilo que você deve fazer. Meus irmãos, obrigado. Que Deus abençoe. Eu acho que a pastora Ana pode terminar aí a gravação. Nós encerramos